Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 25 de abril de 2025, e hoje quero mandar um abraço especial para algumas mensagens que eu recebi de algumas pessoas que nos seguem aqui no canal, de incentivo, né? Porque no evangelho de ontem eu falei da dificuldade que as pessoas têm em assistir os nossos vídeos, né? Que em tantos grupos que nós compartilhamos e tem poucas visualizações, né? Mas não é que eu vá deixar de gravar os vídeos todos os dias, né? É trabalhoso, né? Como eu expliquei, eu gravo dia anterior, depois acordo cedo para postar nos grupos, mas a missão que Deus me deu e a forma também de eu aprender também evangelizando, né? Então é uma graça que Deus me deu. Então eu quero mandar um abraço aqui ao meu irmão André, meu irmão Bosco de Redenção, André de Goiânia, o Homer que me mandou que é do grupo do Texto dos Homens lá de Gurupi, no Tocantins, que me mandou uma mensagem à noite também. Um abraço, Homer, e a tantas outras pessoas que sentem-se aqui, nos acompanha, né, a cada dia aqui no nosso canal Palavra da Salvação. Também a Meire Silva, o Antônio Miguel Correia, de Rio Formoso, no Pernambuco, a Kessia lá de Porto Franco, o Veridiano, o Valdeci de Souza, a Maria das Graças, ela também está falando que está doente, pede as orações, vamos pedir orações, rezar por ela, que ela é lá de Pedra de Fogo, na Paraíba, está com hernia de disco, bico de papagaio, e está com muita dor nas pernas. Vamos rezar e pedir a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, que possa estar aliviando as suas dores, possa estar a curando. E também o Celestino David. E o evangelho de hoje é de São João, capítulo 21, versículo do 1 ao 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram, entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tem alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhe: Trazeis alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu no barco, arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o evangelho de hoje, os discípulos voltam para a Galileia, né, como Jesus anunciou a Maria Madalena na primeira aparição de Jesus e mandou que ela fosse anunciar aos discípulos, aos seus irmãos, para que fossem para a Galileia, que lá encontrariam eles e aparecer para eles. E assim os discípulos fizeram. E aí
qual é o contexto desse evangelho de hoje? Pedro vai dizer, eu vou pescar. Ora, Jesus está no mesmo lugar onde Jesus recrutou os discípulos. A situação é a mesma, pois quando Jesus chama os discípulos para seguirem, eles estavam na barca, pescando, consertando as redes, na sua atividade profissional que era de pescadores. E Jesus vai chamar Pedro e André, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e assim eles vão seguir Jesus. Hoje os discípulos estão sós, voltam a viver a vida que eles tinham antes de conhecer Jesus. É isso que Pedro vai dizer, eu vou pescar. E os outros discípulos vão dizer, vamos contigo. E a decepção é grande porque passaram a noite e eles não pescaram nada. Porque Jesus tinha falado para eles que eles iam ser pescadores de homens. E aquele passo que é dado na fé não se pode voltar atrás, não se deve voltar atrás. E é isso que Jesus quer mostrar aos discípulos, que a missão deles agora é outra. A missão deles não é ser pescadores, sim pescadores de homens, de anunciadores do Evangelho. E é isso que Jesus, nessa aparição, o Paulo, eles não reconhecem Jesus na praia, mas vão dizer, Jesus vai mandar, pedir, ver se ele tem alguma coisa para comer, ele diz que não. Então Jesus manda lançar a rede para eles fazerem a pesca milagrosa, e assim ele pega os peixes, e João vai reconhecer que ali na praia está o Messias, está Jesus, o Mestre, o Senhor. E assim ele vai dizer para Pedro que ali está o Senhor. E quando chega lá, o fogo já está aceso, o pão e o peixe. E assim Jesus quer que os discípulos participem desse momento verdadeiro, que eles dêem um passo adiante, que Jesus está com ele, que não é para eles voltarem a ser pescadores de peixes, mas pescadores de homens. E assim é que ele vai chamar os discípulos para ceiar com ele novamente, onde ele vai distribuir, toma o pão, distribui, toma assim também os peixes, distribui e ceia com eles. Assim também somos nós, meus irmãos. Nós somos chamados a dar esse passo adiante na fé, não voltar para trás, para uma vida de insucesso longe de Jesus, mas que nós possamos dar esse passo adiante cada vez mais na fé e não desistir. Assim como eu falei com os nossos irmãos, né, que me mandaram mensagens, que não, que às vezes a gente fica desanimado, assim como Pedro estava desanimado com os outros discípulos, pela ausência de Jesus. Mas nós não podemos esmorecer, nós devemos continuar a missão. A missão do discípulo, como Jesus mesmo disse, não pode ser maior do que o seu Senhor. E se o Senhor sofreu, foi rejeitado, quem dirá nós? Né? Quem dirá eu, que tem um número reduzido de pessoas que me seguem? Nós estamos aqui. Se tocar uma pessoa, já está valendo a missão nossa. E são tantas pessoas que tem o carinho de nos escutar, de que a gente possa levar essa palavra de Jesus a todas as pessoas, que nós possamos estar com o coração aberto e cientes da missão de anunciar a boa nova do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.